Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Muito prazer, aqui quem fala é Valdir Veríssimo. Caso você não seja um dos inscritos aqui no canal, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que dessa forma você não perde nenhuma das novidades aqui do canal, além de me ajudar e muito a continuar crescendo aqui no YouTube. Faz o YouTube entender que os meus vídeos estão sendo aceitos pela comunidade e assim ele estará me indicando a novos usuários, me ajudando e muito a crescer aqui no YouTube. O assunto principal do vídeo de hoje será esse confronto valendo pelo Super Mundial de Clubes, jogo válido pelo Mundial, pelo Grupo A. Palmeiras contra Porto se enfrentam aí pós-empate entre Al-Ahly e Inter de Miami. Então quem vencer esse confronto já estará praticamente na liderança desse grupo. Notícia ruim para quem perder, caso saia algum time perdedor, já sairá atrás em último no grupo, aí, mas ainda terá mais 2 jogos para tentar se recuperar. E a notícia não é tão boa assim para o torcedor do Palmeiras, na minha opinião, na minha metodologia de precificação. O valor apareceu para o lado do Porto a 3,35. Eu confesso que nem sei o porquê que o Palmeiras é o favorito para esse confronto aí. Na minha opinião, são dois times que se equivalem muito. Confesso que não tenho acompanhado muito o campeonato português, já faz tempo, é um campeonato que deixou de ser atrativo, deixou de ser interessante, que tem contaminado muito as minhas análises. Então esse foi o primeiro ano em que eu não fiz o campeonato português como método de trabalho. Acho que valeu a pena, acho que fez com que eu conseguisse focar em outras ligas que são muito mais, que tem mais assertividade, que tem mais rendimento, que são odds mais justas do que o campeonato português, que às vezes acaba ficando muito ali entre Benfica, Porto e Sport, sem muito valor a não ser para os times que enfrentam esses três times aí, no caso tentando pegar uma big odd aí nos times que são muito inferiores ao time do Porto, Sport e Benfica. Seguindo então aqui para a análise de hoje, temos Palmeiras para vencer a partida 2,4. Na minha opinião, é de certa forma normal que essa odd esteja acima de 2, sugerindo até que esse jogo pode terminar empatado. Afinal, temos um empate a 3,35, assim como a odd para o Porto vencer a partida a 3,35. Vamos falar então do underdog do Porto, que no caso aí ele fica na posição de visitante, mas como são campo neutro, não tem muito isso daí de torcida, apesar de eu achar que a torcida do Palmeiras conseguirá colocar mais torcedores dentro do estádio do que o próprio torcedor do Porto. Acho que nisso se justifica um pouco essa odd do Palmeiras, o favoritismo do Palmeiras, mas fora isso, dentro de campo, acho que são dois times que se equivalem muito. Chegou a hora então do Abel provar que realmente o Campeonato Paulista é superior ao Campeonato Português. São palavras do Abel Ferreira, não palavras minhas. No Campeonato Paulista desse ano ele disse isso, disse que o Campeonato Paulista tem muito mais qualidade, é muito mais difícil do que o próprio Campeonato Português, e em partes eu até concordo com ele. Acho que isso se prova também por eu ter parado de fazer o Campeonato Português, parado de sentir atração aí pelo Campeonato Português. Então em certos pontos eu concordo com ele, mas não é um fato, pois são times que nunca se enfrentariam se não fosse pelo Super Mundial. Então por isso eu acho que chegou a hora de sim provar então que os times brasileiros conseguem superar os times europeus, principalmente o Palmeiras superar no time português, que foi o que o Abel Ferreira disse que aconteceria no Campeonato Paulista caso tivessem times portugueses. Vamos lá então, Porto a 3,35 para vencer a partida. Na minha opinião, tem valor, mas eu acho um pouco improvável. Acho que sim, o Porto irá dificultar e muito a vida do Palmeiras. Eu acredito até que seja 50-50%. Não vejo favorito para esse confronto. Então, sendo assim, o valor, infelizmente, aí para você, torcedor do Palmeiras, está para o lado do Porto a 3,35. Lembrando que já é mais uma vez que eu vou entrar nesse assunto. Não sei quantos vídeos eu fiz nessa temporada dizendo sobre o Palmeiras favorito e o Palmeiras acabou perdendo. Então é costumeiro, é corriqueiro o Palmeiras favorito não se dar bem. O Palmeiras, quando está na posição de favorito dentro do mercado de apostas esportivas, tende a sofrer nos seus jogos, principalmente quando joga em casa no Allianz Parque. Não é o caso de hoje, mas é o caso sim de jogar contra um time que é underdog, um time que tem muita qualidade, assim como era o Botafogo, underdog contra o Palmeiras, Flamengo, underdog contra o Palmeiras, Atlético Paranaense na Libertadores, Boca Juniors, enfim. Novamente aqui vou voltar e trazer vários exemplos de quando o Palmeiras era favorito e acabou perdendo o jogo. Sendo assim, então, seguindo essa metodologia, seguindo esse padrão de odds, acho que sim, o valor está infelizmente para o lado do Porto a 3,35. Lembrando que não é certeza, não é uma entrada para que o Porto vença, mas mostrando que sim, pode dificultar a partida. Me interessava fazer um Lei Palmeiras a 2,30, a 2,44 ficou muito alto, então vou acabar ficando de fora.
já que nos meus métodos o lei ficar contra um time é um método mais conservador, na minha opinião, me faz vencer aí com um empate ou com a vitória do time do qual eu estou contra, né? No caso, ficar contra o Palmeiras, a vitória do Porto, o empate me daria a vitória, não é o caso, pois tem valor apenas para a vitória do Porto a 3,35. Eu acho até que sim, faz sentido, isso pode acontecer, mas a princípio ficarei de fora. É apenas a primeira rodada. Vamos ver como os times brasileiros que estreiam hoje, temos Palmeiras e temos Botafogo também na sequência às 23 horas. Vamos ver como que os times brasileiros reagirão, como será o comportamento do Palmeiras, como será o ímpeto do Palmeiras contra os times europeus. Então isso que pode dizer muito para uma entrada futura. Então, a princípio, essa primeira rodada aí servirá apenas como análise, como coleta de informações, coleta de padrões de jogo, enfim, muita informação já se deu para absorver e para extrair do jogo de ontem entre Inter Miami e Al Ahly, que acabou tarde, então precisava um pouco do resultado daquele jogo para vir hoje analisar esse confronto entre Palmeiras e Porto, que jogam hoje pela liderança do grupo A. Do mais, então, quero desejar a todos uma boa sorte, um bom jogo, um bom Mundial, caso o seu time esteja disputando o Mundial, caso você não esteja com o time no Mundial, mas irá torcer para algum brasileiro, boa sorte, acompanhe, vale muito a pena, acho que é um formato de competição que tem muito a entregar e que dessa vez eu acho que veio para ficar. Do mais, meu muito obrigado, até o próximo vídeo, uma boa sorte e até lá. Valeu, um abraço.